Você já ouviu falar sobre nomes como Abraão e Moisés? São nomes que fazem parte da história dos hebreus. É sobre esse povo da antiguidade que eu vou falar um pouquinho na aula de hoje. Pessoal, então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o povo hebreu, esse povo da antiguidade, tá bom? Para falar sobre os hebreus, a primeira coisa que eu preciso contar para vocês é que a principal fonte para o estudo dos hebreus é a Bíblia, mas não a Bíblia sozinha. Quando os historiadores e arqueólogos, que são especialistas no estudo sobre esse povo da antiguidade, sobre os hebreus, levam em consideração os escritos da Bíblia, eles combinam os episódios históricos que estão lá na Bíblia com outras fontes, principalmente fontes materiais, tá bom? Então a Bíblia, ela não é estudada sozinha. Então ela é estudada junto com outras fontes para que esses historiadores e arqueólogos consigam levantar o que de fato que está ali, que é a história dos hebreus e o que faz parte da crença religiosa desse povo. Outra questão que eu queria colocar aqui. Independente da sua crença religiosa, o povo hebreu ele existiu e ele construiu uma religião monoteísta que acaba se tornando, que acaba servindo de base para o judaísmo e para o cristianismo e mais tarde também para o islamismo, tá bom? Então eu vou falar um pouco sobre a história desse povo, tá? O que a gente tem enquanto história, o que provavelmente tenha existido, tá? De acordo com muitas fontes históricas. Muito do que é colocado na Bíblia faz parte da crença cristã, faz parte de uma mitologia cristã, tudo bem? Então, eu vou tentar tomar todo o cuidado possível na hora de fazer aqui esse relato do que é geralmente escrito na maior parte dos livros didáticos e dos livros que falam sobre os hebreus, mas é possível que algumas pessoas não concordem por suas questões religiosas, tá? Então lembrando que aqui eu tô falando de história, e eu tô falando do que é comprovado pela história, de como a história enxerga esse povo da antiguidade, tudo bem? Eu não tô seguindo exatamente o que vem na Bíblia, tá? Bom, dito isso, eu posso contar para vocês agora que quando a gente fala desse povo da antiguidade, tá? A gente tá falando de um povo semita. O que é povo semita? Quando a gente fala de povo semita, a gente tá falando de um povo que seriam esses povos. Acho que não ficou muito bem explicado, deixa eu tentar voltar aqui. Quando a gente fala de povos semitas, a gente está falando de povos que habitavam aquela região próxima à Mesopotâmia e que deram origem a vários povos que mais tarde habitaram a própria Mesopotâmia e outras regiões do Oriente Médio. Então, os fenícios seriam povos semitas, os hebreus seriam povos semitas, os árabes seriam povos semitas. O nome semita vem do nome Sem, tá? S-E-M, que seria aí um dos filhos do Noé, enfim, a gente já cai numa outra questão que tá lá no Antigo Testamento. Eu não vou tratar disso agora, mas é importante que vocês saibam que esses povos que habitaram o Oriente Médio, inclusive os hebreus, possuem uma mesma origem, tá bom? Quando a gente fala dos hebreus, a gente divide a história desses povos, em três fases. A fase dos patriarcas, a fase dos juízes e a fase dos reis. É na fase dos patriarcas que o Abraão, o primeiro grande patriarca, né, esse homem que comandava tribos diferentes. Os hebreus, eles eram nômades e seminômades, né? Então, provavelmente eles viviam ali numa região ao sul da Mesopotâmia, tá? E aí o Abraão teria ouvido de Deus, né, do único Deus, um pedido para que levasse esse povo já para uma terra prometida. Então, Abraão deveria levar o povo hebreu para Canaã, tá? Canaã, da maneira como vem na Bíblia, é o território que pertencia aos fenícios, tudo bem? Tanto que os fenícios, eles são chamados também de cananeus, beleza? Na verdade, vários povos ali que habitavam aquela região que é chamada de Canaã, não só o que a gente entende hoje em dia por fenícios, mas esse é assunto para outra aula. Enfim, o Abraão então teria migrado para Canaã com esse povo e instituído o monoteísmo, a crença num único Deus, Javé ou Iavé, né? A história do Abraão, galera, ela aparece... Ó, o avião...
A história do Abraão aparece nos 3 livros sagrados das 3 grandes religiões monoteístas da humanidade, que são cristianismo, judaísmo e islamismo. Por isso essas 3 religiões são chamadas também de religiões abraâmicas, tá? São 3 religiões monoteístas e são 3 religiões que colocam ali o Abraão numa posição de destaque como esse primeiro patriarca. Bom, o Abraão, ele tem uma história interessante que é contada, né, nesses 3 livros, Torá, Bíblia e Alcorão, que é a história dele com Deus, com esse monoteísmo, com guiar o povo hebreu, né, e com os filhos, porque o Abraão, galera, ainda não tinha nenhum herdeiro, até já ter ficado aí mais velhinho, né, até que a esposa dele permite que ele tenha um filho com uma das concubinas. Em alguns desses documentos ela é trazida como escrava, tá, que é a Agar. O Abraão, então, ele tem um filho, que é o Ismael, né? Mas mais tarde a Sara, já idosa, consegue engravidar, o que teria sido uma graça divina, né? E a Sara teria então dado à luz, né? Então teria nascido a partir do Abraão e da Sara o Isaac. É bem interessante porque o Antigo Testamento e mesmo o Alcorão acreditam que o Ismael, esse primeiro filho do Abraão, deu origem ao povo árabe e o Isaac teria dado origem ao povo hebreu. Então, mesmo num mito de criação, esses povos, eles acreditam que eles são irmãos. Bom, tempos depois do Abraão, desse primeiro patriarca, já com outros patriarcas, por conta de uma questão de falta de comida mesmo, os hebreus teriam migrado para o Egito. Lá no Egito, num primeiro momento, eles teriam trabalhado, recebido terras e conseguido ali viver uma certa liberdade, até que eles acabaram sendo escravizados no Egito. Essa escravidão no Egito, ela só teria acabado, galera, quando Moisés teria conseguido libertar esse povo. Então, Moisés teria sido esse homem, que a gente não sabe se realmente existiu, que libertou o povo hebreu da escravidão no Egito. E aí o Moisés, ele teria guiado então esse povo para a Terra Prometida, de acordo com o que ele ouviu de Deus, né? E aí ele parte do Egito para a Terra Prometida, para a Palestina, levando todos os hebreus, e esse cara teria aberto o Mar Vermelho para passar ali pelo Mar Vermelho, fugindo dos egípcios. O Moisés, ele também teria sido responsável por ouvir de Deus os 10 mandamentos, né? Então, a partir dessa fase, quando os hebreus voltam e passam a habitar a Palestina, começa a fase dos juízes, e esses juízes, grande parte dos julgamentos que eles realizam e das leis que são instituídas ali entre os hebreus, são leis que têm como base os 10 mandamentos que o Moisés teria recebido direitinho de Deus. Nessa fase dos juízes, os hebreus eles estavam divididos em 12 tribos, tudo bem? E cada tribo era governada, administrada por um desses juízes. Sobre a fase dos juízes, é isso. Em mais ou menos aí 1050 a.C., teria acontecido a unificação. Então, esses povos hebreus que estariam aí separados, eu acho que eu não deixei isso muito claro, aliás, não deixei nada claro. Quando eu falo do Abraão, toda aquela história do Abraão teria acontecido por volta do ano 2000 a.C., tudo bem? E aí a gente tem essa fase, então, dos patriarcas até mais ou menos 1250 a.C., quando Moisés teria, então, levado a galera para a Palestina, levado os hebreus para a Palestina, e começa a fase dos juízes. Essa fase dos juízes, então, provavelmente ela foi de 1200 e pouquinho, mais ou menos antes de Cristo, até mais ou menos 1050 antes de Cristo, beleza? Essas 12 tribos acabaram se unindo e com um único rei, elas passaram a ser administradas por um único rei, e aí a gente começa a fase dos reis, surge o reino de Israel. No entanto, por volta do ano, provavelmente no ano 926 antes de Cristo, acontece um cisma, ou seja, acontece uma divisão. Os hebreus, então, eles se separam em reino de Israel e reino de Judá. 10 dessas antigas tribos formam o reino de Israel e 2 dessas antigas tribos lá formam o reino de Judá.
A partir daí, com o enfraquecimento, uma divisão, galera, ela acaba sempre provocando o enfraquecimento daquele povo. Foi o que aconteceu com os hebreus. Por isso, em 722 a.C., o reino de Israel acabou sendo conquistado pelos assírios. Mais tarde, em 587 a.C., os babilônios, com Nabucodonosor II, acabou conquistando os dois reinos. Só mais tarde, esses hebreus eles foram libertos do cativeiro da Babilônia pelo Ciro, que seria um imperador, que foi, né, um imperador persa, o primeiro grande imperador persa que construiu o Império Persa, tá bom? Falei Império Persa umas 500 vezes, mas vocês entenderam. Mais tarde, em 330 a.C., os hebreus foram de novo conquistados, agora pelo Alexandre o Grande. Mais tarde, em 63 a.C., os romanos conquistaram os hebreus, tá? De todas essas conquistas, galera, a conquista dos persas, quando os persas conquistaram os hebreus e quando mais tarde o Alexandre conquistou os hebreus, não foi algo tão difícil assim, não, claro que foi difícil, mas não foi algo tão prejudicial para a cultura dos hebreus, já que tanto persas quanto os macedônios permitiam que cada povo conquistado mantivesse a sua cultura, mantivesse parte da sua divisão no governo, enfim, esse povo ele deveria pagar imposto para aquele império, né? Mas ele não ficava alijado da sua cultura. Bom, os romanos, no entanto, quando conquistaram os hebreus, acabaram obrigando os hebreus a seguirem ali a sua forma de governar. Além de ter que pagar impostos para os romanos, né? Mais tarde, os hebreus começaram a sofrer bastante quando entre eles surgiu o cristianismo. E essa religião se espalhou muito pela Palestina. E aí o que aconteceu? Os romanos acabaram obrigando no ano 70 depois de Cristo, obrigaram os hebreus a sair da Palestina. É aí que acontece a diáspora hebraica, em 70 depois de Cristo. Os hebreus, então, eles acabam indo para outras regiões do mundo, ali em outras regiões do próprio Oriente Médio, regiões do norte da África e mesmo regiões europeias. Os hebreus, no entanto, eles conseguiram se manter unidos graças à sua língua, à sua cultura, à sua história, né? Os hebreus, galera, mais tarde passaram a ser chamados de judeus, né? Então, aqueles hebreus que não adotaram o cristianismo como religião, passaram a ser chamados, então, de judeus e continuaram seguindo a Torá, enfim, esse é assunto para outra aula também. Essa diáspora, então, hebraica só teria acabado quando, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1947, a ONU fez uma proposta para que o território da Palestina fosse dividido entre os palestinos, que já habitavam aquela região, e os judeus, que era um povo que não tinha, então, um estado para chamar de seu, né? Houve essa divisão, o Estado de Israel é entregue, então, para os judeus e os territórios da faixa de Gaza e da Cisjordânia é entregue para os palestinos. No entanto, essa divisão não foi nada fácil, o Estado palestino não conseguiu se constituir ali e depois de inúmeras guerras que aconteceram no século XX, que também são assunto para outra aula, os israelenses vêm conseguindo então aumentar o seu território na Palestina. Bom, gente, é isso. Espero que eu tenha ajudado, espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. Vou fazer os devidos cortes agora. Deixem os comentários, tá bom? Eu sei que a videoaula não ficou perfeita, eu sei que falta bastante coisa, então eu vou deixar para vocês alguns links aqui. Eu montei essa videoaula porque eu não encontrei nenhuma outra que atendesse ao que eu queria com os meus alunos. Então, por isso essa videoaula foi montada. Eu não sou uma especialista no estudo dos hebreus, mas eu tentei aqui, de acordo com o que eu li, montar essa aulinha para vocês, tá bom? Então, um beijo, galera, e até a próxima.